Olá, pessoal. Boa tarde a todos. Para quem não me conhece, eu sou a Tamires, sou do time aqui de marketing da Red Belt Security. E o tema do nosso Red Talks hoje é como identificar riscos ocultos na nuvem com CSPM. E quem vai apresentar esse tema hoje será o Roberto Paixão, que é consultor de segurança em nuvem aqui na Red Belt. Só alguns recados antes da gente começar. Nós vamos, disponibilizar esse conteúdo no YouTube e no LinkedIn depois da apresentação. E a gente vai ter um espaço também para que vocês possam tirar suas dúvidas, enviar seus comentários, tanto aqui no Zoom quanto no LinkedIn. Fique à vontade, então, para mandar suas perguntas durante a apresentação, que ali no final a gente volta a elas. Eu acho que eram só esses os recados, Roberto. Se tiver por aí, estou passando a bola para você. Boa tarde, Tamires. Obrigado. Boa tarde, pessoal. Eu sou o Roberto, trabalho aqui na Red Belt. É, Vamos começar aqui a apresentação. E no Red Talks de hoje a gente vai falar como identificar os riscos ocultos na nuvem com o CSPM, né? É, o re- os riscos estão aí, independente da nuvem, independente se é data center, inclusive na nossa vida, né? E com isso é preciso procurar identificar onde eles estão para que consiga trabalhar em cima disso e consiga também, né, mitigar o quanto antes para que não venha a atrapalhar ou venha a ter algum problema. Iniciando aqui, vou só me apresentar novamente, né, Roberto Paixão, sou consultor de segurança em nuvem aqui na Red Hat Security. Logo faço um ano aqui, esse é meu segundo Red Talks, né, então, mas é, esse tema é um tema que eu venho trabalhando aqui com diversas empresas e esse tema é um tema que não é mais tão novo, mas eu vejo muitas dificuldades, vejo que tem bastante empresa que não consegue entender seu ambiente, identificar os problemas do seu ambiente. Por isso, a motivação de fazer esse Red Talks. Começando aqui, falando um pouco da cloud pública. É, Até 10 anos atrás, 15 anos atrás, quando tinha que colocar algum serviço, alguma aplicação que precisava ser disponibilizada, a gente utilizava data centers, né? Esses data centers poderia ser da própria empresa ou contratado de algum outro lugar. Com isso, disponibilizava os servidores nesses data centers e fazia com que o serviço fosse prestado através dessas máquinas. Com isso, a gente tinha uma ideia ali de como que estava funcionando o ambiente, através de topologias, através de documentação. Só que tudo isso deixava um custo muito grande. E, além disso, era difícil escalar isso, era um pouco complicado, de certa forma, ter esse data center, tinha todos os cuidados. Com isso, surgiu a necessidade desse serviço de computação, e com isso surgiu a parte de cloud computing, que basicamente é oferecer esses serviços em nuvem. Então, a nuvem, esses servidores são oferecidos como um serviço onde você loga lá e consegue fazer suas máquinas, disponibilizar seu site, seus serviços, sem que você tenha algo realmente físico, né, tudo por assinatura. E ficou, de certa forma, foi facilitado esse tipo de atuação, tá? A cloud aí vai abranger várias partes aí da TI, então você consegue acessar pelo celular, você consegue administrar sua nuvem, aí pelo laptop, pelo computador. Você fornece vários serviços de várias utilidades diferentes.
Então, é algo que chegou meio que para revolucionar mesmo essa parte de TI, né? Tem muitas pessoas que hoje só trabalham com cloud, nem conhece exatamente como funcionava o conceito de data center, só sabe que o serviço é disponibilizado. Então, é, cloud computing não é tão novo mais, mas mesmo assim traz diversos desafios, né? E é desses desafios que a gente vai estar falando aqui um pouquinho hoje, tá? É, falando aí das clouds, tem as quatro principais, que é o AWS, né? Basicamente foi meio quem fundou esse serviço, né? Quem popularizou. Temos o Azure, que é da Microsoft, o Oracle, que o serviço é o OCI, e o GCP, que é da Google. Essas quatro clouds são diferentes, elas podem até ter um conceito parecido, mas todas elas são diferentes, com formas de configuração diferentes, com formas de disponibilizar seus serviços diferentes, e com isso ela acaba impondo alguns desafios em relação a como você vai tratar esses riscos que tem nela, né? Porque todo ambiente tem risco, seja o data center, seja cloud, todo ambiente tem risco. Mas com essas quatro nuvens diferentes, sempre vai ter uma forma de como disponibilizar, de como configurar, que se você for transportar de uma para outra, você pode acabar deixando alguma brecha, alguma coisa, e até também, né, se for trazer num ambiente de data center para uma dessas nuvens, vai ter uma metodologia totalmente diferente. E falando um pouquinho da parte de riscos em si, o que que a gente entende sobre risco, né? Risco, eu posso falar que é malware, que seria vários tipos de ameaças diferentes, né? Tipo, próprio vírus, próprio ransomware, que eu vou falar um pouquinho um de cada vez. Tem a parte de misconfiguration, que são as falhas de configuração em si, nos ambientes. Brute force, que é a tentativa de invadir um sistema, é, tentando adivinhar a senha, né, usando dicionários para tentar adivinhar a senha. Vulnerabilidades, as vulnerabilidades em si são algumas brechas, seja de aplicação, seja de design de aplicação mesmo, que permite que sejam exploradas e tenham acesso indevido. O próprio vírus em si, que são programas que ficam ali se multiplicando e muitas vezes prejudicando os sistemas. A engenharia social, que basicamente é uma pessoa tentando obter algum acesso privilegiado através de uma outra pessoa, de algum departamento, né? Então é uma coisa que, vamos dizer assim, foge um pouquinho da parte de TI, mas ao mesmo tempo faz parte, porque sim, vai tentar um acesso. O FII, que basicamente são o recebimento de e-mail ou de mensagens com propagandas ou com vantagens e que ninguém deve clicar, né? Sempre tem que desconfiar de links. O Ransomware, que é, é um malware extremamente crítico, que ele vai criptografar toda a sua os seus servidores e pedir um resgate para que seja removida essa criptografia, né, para que seja disponibilizada a chave para remover essa criptografia. O spyware é que vai ficar ali vendo o que que você está fazendo e passando essas informações para terceiros. Então, sabe quem está recebendo esse tipo de informação. E o Cavalo Strike também é bem perigoso, é um tipo de malware também, que tem a função aí de ser um programa, vai permitir que quem conectar nele para ter um acesso já de dentro da infraestrutura. Ele vai ser como se fosse uma porta de entrada
proibia, né? Então, a gente vê aqui alguns tipos de vulnerabilidade, de problemas, né, de risco que tem, e com isso, vou passar aqui, próximo, e essa ideia que a gente tem de riscos, né, de vulnerabilidades. Mas, além disso, isso que eu falei são apenas conceitos. O mais importante, uma infraestrutura de uma empresa, é você entender o que é o risco e onde que está esse risco. Porque muitas empresas, elas compram ferramentas, fazem contratos e serviços, mas elas não conseguem entender onde exatamente está o risco, o que que é crítico para ela. Eles sabem que tem um sistema funcionando, mas muitas vezes não entendem o valor daquele sistema, daquele serviço que eles prestam, o que que por exemplo, tem um serviço rodando e tem um determinado banco de dados ou tem um determinado load balancer. Se esse, se esse serviço ficar disponível, pode parar a produção por horas ou por dias e fazer com que a empresa perca muito dinheiro. Então, é muito importante sempre trazer essas perguntas aqui que eu coloquei no slide, onde está o seu risco? Identificar onde está o risco, como eu identifico onde há o risco, como eu sei, como eu vou analisar para poder achar esse risco, como eu identifico o risco em si, né? Será que aquela configuração, aquele problema é um risco? Qual o tamanho do risco? Esse risco, vamos dizer que eu achei o risco em si, qual que é o tamanho dele? O quanto de impacto ele pode trazer? Eu estou preparado para resolver ou tratar esse risco? Então, são coisas que a gente tem que se perguntar, trazer para o time de negócio e falar, ó, eu tenho esse risco, o quanto eu terei de prejuízo caso ele seja explorado, né? E qual o tamanho e o valor do prejuízo que esse risco pode me causar? Então, primeira pergunta, terei prejuízo? Provavelmente terá. E qual o tamanho, como eu consigo calcular isso? Né? Isso você precisa de um alinhamento com o pessoal de negócio para poder entender o tamanho desse prejuízo. E o último, mas não menos importante, eu consigo me recuperar com a exploração desse risco em quanto tempo e quanto eu vou gastar para poder me recuperar desse risco. E aí eu posso trazer qualquer cenário dentro dessas perguntas, por exemplo, um novo serviço. Vou colocar, esse novo serviço vai ter um website, vai ter um, um back-end, vai ter um database. Então, eu vou entender cada parte desse risco ali em cada um desses elementos que estão dentro desse serviço que eu estou prestando novo, né? Estou colocando esse serviço novo, onde que está o risco aqui no meu database? Vou ter que ter uma configuração legal de senha, de acesso. No meu back-end, minhas aplicações estão atualizadas. No meu front-end, eu tenho uma porta aberta de mais ou de menos. O meu serviço está rodando corretamente. Alguém consegue acessar meu serviço? Então, todas essas perguntas. Trazendo um outro cenário, eu preciso fazer uma conexão com um parceiro. Tem um parceiro estratégico, tem um determinado serviço que eu preciso conectar dele. Também tem que fazer um cálculo de risco. Esse parceiro tem serviços de segurança aplicado, ele, ele sabe identificar os riscos dele. Se eu conectar minha infra, eu não posso receber um vírus, receber um malware, pode ser, né? Além de tudo, tem um também que muita gente não faz conta, que é aquisição de novos serviços. Vou colocar um serviço novo, vou contratar um SAP, um ERP, vou colocar um serviço desse, vou colocar os dados da minha empresa, vou colocar os dados do meu cliente ali.
tenho que fazer uma avaliação de risco, porque eu estou colocando dados que são importantes para mim dentro desse serviço. Ou estou colocando eles dentro da minha nuvem, mas são aplicações de terceiros. Também pode ser. Essas aplicações estão atualizadas, está tudo certo, está tudo funcional. São, então, eu vou ver toda essa parte de risco, vou tentar identificar onde estão esses riscos e fazer um cálculo desse risco, se faz sentido, quanto eu tenho que me debruçar em cima dele para poder mitigar e, no caso dele, de ter algum problema, conseguir resolver ele. Tá? Continuando aqui, falando um pouquinho de cloud, esse gráfico aqui, ele foi uma pesquisa feita aqui pela Pulse Report, e ele mostra aqui como é que é o uso de cloud. A maioria das empresas, eles usam parte de nuvem pública e nuvem privada, ou seja, usa um data center privado e usa mais alguma nuvem pública. É, 28% usa a cloud pela primeira vez. 12% tem mais de uma cloud. É, 4% só tem uma cloud só e 3% tem só data center privado. Vendo essa informação aqui, essa parte híbrida, ela traz vários tipos de questionamento, porque você precisa ter profissionais que consiga trabalhar na, na parte de data center e consegue também trabalhar na parte de nuvem, né? São conceitos totalmente diferentes. O conceito da nuvem nasceu com o conceito de Zero Trust. Então, o tipo de configuração que eu faço em nuvem é diferente do tipo de configuração que normalmente se faz no data center, que é mais voltada ali para a topologia, né? Então, vamos dizer que eu tenho a mesma aplicação rodando, a aplicação principal rodando no data center, e eu deixo um backup em nuvem. São configurações diferentes, são formas diferentes que eu vou disponibilizar. Essa aplicação vai exigir configurações diferentes. Eu não consigo colocar uma topologia de data center e jogar na nuvem que eu vou deixar alguma coisa sem proteção, exposta para a internet e aquilo vai acabar sendo explorado de alguma forma. É, essa, os 28% que já nasceram em cloud, muitas empresas que nasceram em cloud também nasceram daquela forma, colocar para funcionar e fazer com que a aplicação funcione o mais rápido possível, sem se preocupar muito com segurança, também vai ter inúmeros problemas. E esse 12% do multi-cloud também traz algumas preocupações, porque, como eu falei nos slides anteriores, cada nuvem, aquelas quatro principais, tem outras ainda, as quatro, né? Mas daquelas quatro nuvens, todas elas são diferentes a forma de configuração delas, mas que elas são conceitos parecidos, mas formas de configuração diferentes. O GCP, ele tem uma parte ali de Kubernetes como serviço muito interessante. Então, muitas empresas que trabalham bastante com Kubernetes têm interesse pelo GCP. Já a AWS, muitas empresas trabalham com a AWS, tem pessoas que desde o começo trabalham com a AWS e acabam adotando essa nuvem. O OCI tem um custo bacana em referente à parte de VMware, então muitas empresas preferem colocar suas VMs lá. O Azure tem toda a integração da Microsoft, então muitas empresas também preferem deixar já tudo no Azure já para fazer integração com 365. Todas elas são diferentes. Então, imagina o time que tem que ter para analisar tudo isso, para analisar todos esses riscos. Se você tem uma aplicação em mais de uma nuvem, esse time vai ter que saber olhar para as duas nuvens, para as três nuvens diferentes. Então, não é fácil, é bem complexo. E daqueles riscos que a gente falou anteriormente,
Segundo essa pesquisa, qual é o risco que mais aflige aí? Quais são os principais riscos das empresas que que estão em nuvem pública? É a falha de configuração, sem dúvida. Falha de configuração, bugs expostos, banco de dados expostos, sites mal configurados, VM com IP público e serviço que está exposto para a internet para qualquer um conectar, seja RDP, seja SSH. Então, a falha de configuração e misconfiguration é de longe um dos mais críticos, tá? Mas logo após ali tem o acesso não autorizado, mas eu entendo que o acesso não autorizado, parte dele vem da parte de configuração também. Se fosse bem configurado, provavelmente esse acesso não autorizado não aconteceria. E essa parte de configuração, como eu falei, são 4 nuvens diferentes. Empresas que têm várias nuvens têm uma dificuldade enorme de checar se todas as configurações das suas nuvens diferentes estão todas ok. Além disso, tem todo o conceito que eu falei eh, de data center e nuvem pública. Então, nuvem pública é diferente de data center. Com isso, a parte de configuração é totalmente diferente. Tem um template cada nuvem de configuração. E isso faz com que quem vem do data center e vem para a nuvem vai ter a tendência de fazer a configuração que tinha no data center. Isso não vai funcionar. Vai deixar algum servidor exposto, vai ter algum problema. Então, a parte de configuração é a parte principal. Tem acesso não autorizado também. Então, essa parte de AM é muito crítica. Além, a gente pensa em acesso não autorizado só em usuários que perderam seu usuário e senha, caiu no phishing, mas tem outras formas, seja um token, código, seja um código que subiu, sei lá, que o dev colocou num GitLab, no GitHub, enfim, toda essa parte vai entrar nessa parte de acesso não autorizado. Alguém vai pegar a forma de acessar e vai acessar sem o consentimento. Tem também as falhas aí de dados, né, que basicamente é quando os dados são vazados, 35%, APIs inseguras, 31%, falha de visibilidade, 29%. Então, muita gente não consegue ter visão do que tem em nuvem, não sabe o que aquele servidor faz, às vezes pensa ali esse servidor aqui eu não uso para nada. Vai desligar o servidor para metade da empresa. Então, é um problema essa falha de visibilidade. E pessoas maliciosas dentro, né? Então, acaba que não sabe quem são as pessoas que estão acessando o que ali dentro da sua empresa. De repente, tem alguém que tem um acesso que não deveria, vai cair ali no acesso não autorizado também, mas essa pessoa tem as intenções de pegar uma informação ou de derrubar um serviço. E apenas 4% aí são outras coisas, pra vocês verem que realmente a falha de configuração, de certa forma, ela influencia em todos esses outros que vêm depois. Tá? É, continuando, eu vou falar de dois exemplos. Esse primeiro exemplo, eu trouxe algo similar na primeira apresentação que eu fiz, falando de empresas de médio porte e que ela resolve expandir sua atuação, usa softwares simples de e-commerce e começa a ver a necessidade de eh, ter mais serviços, ter mais aplicações, seja para o seu público, seja para os próprios colaboradores da empresa. Com isso, ele acaba adotando uma nuvem, seja lá qual das quatro que for, e com isso começa a subir vários tipos de serviço, é, colocar sempre quando uma empresa começa a crescer dessa forma, vai brotando várias ideias, subindo vários serviços, e a segurança geralmente fica de lado,
Quando acontece também isso também, a visibilidade fica afetada, então sobe muita coisa, não sabe o que uma coisa faz, o que a outra faz. De repente a empresa está ganhando bastante dinheiro e ela não se atenta muito aos custos de cloud, vai subindo várias coisas, vai mantendo lá. Depois, para gerenciar isso, fica muito difícil, né? Fica muito difícil. E sempre, num caso desse, vai sempre surgindo novas necessidades. Então, normalmente se contrata várias desenvolvedores, mas o pessoal de segurança sempre ou, ou é um, dois, ou às vezes nem tem, né? Além disso, tem a questão da mão de obra também, porque com que vai subindo esses serviços, vai precisar de mais pessoas para trabalhar. E quando se necessita de muitas pessoas, senão nem sempre você vai conseguir contratar as melhores pessoas que têm o conhecimento pleno ali daquele, é, daquele sistema, daqueles recursos, né? Então acaba que não, não consegue adotar todas as práticas de segurança em si. O segundo caso já é falando sobre é, uma empresa multinacional, aí, com filiais em vários países, e que tem operações híbridas, né? Normalmente aquela empresa grande que tinha um data center grande e acabou que começou a ter mais demandas, serviços chegando e precisava adotar alguma cloud, começa a adquirir outras empresas, essas empresas trabalham já em cloud, uma está no GCP, outra está no CI, outra está na AWS, e chega tudo isso para o pessoal de infraestrutura e segurança administrar. Então, essas empresas também ter vários problemas. O tamanho da operação vai ser complicado. A questão da mudança da mentalidade, então muitos deles trabalham ali no data center, vai ter problemas para ir para a nuvem. Essa parte de adoção de novos ambientes é um problema. Geralmente não tem documentação, você não tem inventário, não tem nada para se basear e ver. É, falta de mão de obra, como eu falei, tem a questão referente ao pessoal saber mexer em vários tipos de nuvem. É difícil ter um profissional que sabe mexer em várias nuvens. E outras questões em si, né? São vários desafios. Uma multinacional vai ter N desafios. E como é que a gente consegue, de certa forma, ter uma visão sobre tudo isso? O que eu venho mostrar aqui para vocês é utilizando uma ferramenta de CSPM, né? Uma ferramenta de CSPM é uma ferramenta que eu vou pegar essa ferramenta de CSPM e vou conectar na nuvem. Conectando na nuvem, eu vou ter uma visão. Eu vou ter uma visão, vou conseguir olhar toda a parte de configuração, vou conseguir ver toda a parte de máquinas. E com isso, a ferramenta vai fazer scans e fazer correlações para conseguir, de forma inteligente, trazer quais são os riscos por parte técnica. Pegando essa parte técnica, juntando mais a parte de negócios que vai ser conhecida ali com as pessoas, a gente consegue elencar quais são os principais riscos da empresa. Então, pelo menos essa parte técnica, ela já vai conseguir fazer várias análises e já dar um meio caminho, digo bem mais do que meio caminho andado em referente a esses problemas. Só falando um pouquinho aqui quais são as capacidades aí do CSPM. Então, tem a parte de ele verificar, detectar problemas, né? Ele faz a monitoração de risco constante, então, basicamente, todo dia ele monitora para ver como que está os riscos, monitora quais são também, se tem algum problema ou não. A parte de mitigação de risco, ele faz análise em relação ao seu risco técnico e vai trazer para você notas e, e com isso você consegue tomar decisões. É, questão de prevenção de acesso não autorizado, porque ele puxa toda a parte de AM e vai te trazer também como é que está a parte de AM, quem consegue acessar, se tem alguma coisa a mais ali que alguém consiga explorar.
Ele centraliza toda a parte cloud, então tem vários tenants, tem várias nuvens diferentes, então você consegue colocar tudo centralizado e, e tecnicamente ver o que que está mais eh, vulnerável ou não. Além disso, também tem a parte de compliance, então eu consigo colocar algumas normas de compliance nele, as principais, e ver se o meu ambiente, o quanto que ele está cumprindo essas normas de compliance. A questão de prevenção de erro humano, dá para mim integrar as ferramentas de CSPM para que faça correções automaticamente? Pode ser feito, eu vejo que é uma coisa opcional, eu acho sempre com supervisão de quem vai aplicar. E a questão de custo, que você consegue enxergar. A primeira coisa que a ferramenta CSPM vai fazer é um inventário, vai ver tudo que tem na sua nuvem. Então, você consegue ver todos os dispositivos, consegue ver tudo que está sendo usado ali e com isso consegue começar a ter uma visão e entender o que que você não está usando mais, tem um sistema que está rodando lá e não é mais utilizado, por exemplo. Falar um pouquinho aqui do primeiro, que é o Orca, né? Acredito que é o líder de mercado, aí, um dos mais conhecidos. Então, ele é uma plataforma aí de CSPM e ele tem várias funções. Eu vou falar no decorrer aqui da apresentação. Também vou falar um pouquinho do WIS. Na apresentação, eu vou focar mais no Orca, mas o WIS também, ele basicamente faz a mesma coisa de forma diferente, né? Assim como as nuvens também trabalham conceitos iguais de forma diferente, mas os dois são muito completos. E falando um pouquinho aqui dos dois, tem toda a parte de análise contextual do risco, como eu falei, ele vai não só puxar quais são os riscos, quais são os CVS, mas ele vai correlacionar tudo isso com a sua configuração. Então, inclusive, ele consegue fazer caminhos por onde o ataque consegue chegar, até onde consegue chegar, quais são as portas abertas. Ele integra aí o CSPM mesmo, o CWPP, que é a parte de workload, o CIEM, que é a parte de identidade, e o DSPM, que é a parte de data, tá? A parte de dados. Então, consigo fazer a visualização de caminho de ataque. A parte de conformidade, como eu falei, eu consigo integrar vários frameworks diferentes, PCI, GDPR, LGPD, o IPA, que é para os hospitais, e afins, né? E tem a questão da remediação, muito deles tem essa parte de remediação que eu já consigo gerar, por exemplo, um Terraform pronto para poder rodar. Claro, né, novamente, sempre supervisionando ali o que que ele gerou, não aplicando direto, mas normalmente ele já gera um Terraform bacana, já te dá qual que é o comando que você tem que fazer ali no console para resolver o problema, tá? Os benefícios aí, redução da fadiga de alertas, então os alertas são meio que acompanhados em tempo real. Meio que, eu falo meio que, porque é feito uma vez por dia, mas resolveu aquele alerta, ele vai passar o scan. Quando ele passar o scan, ver que foi identificado que foi resolvido, ele vai remover o alerta. É, o aumento, né, na eficiência na resposta a incidente, vai conseguir ver os incidentes de forma é, mais fácil e o fortalecimento aí da postura de segurança, né, foco em zero trust e automação por IA. Por quê? Porque o Orc e o WIS são ferramentas focadas em nuvem, então eles sempre vão ter essa visão de zero trust mesmo. Agora, só para passar um pouquinho como é que é a carinha, né, de uma ferramenta de CSPM, nesse caso aqui é o Orca. Esse aqui é o dashboard dele, então logo de cara aqui na parte de alertas ele já me mostra aqui quantos alertas eu tenho. Nesse caso aqui, 9 critical, 139 highs,
854 Medium. Então, aqui já consigo ter um foco aqui da onde eu, né, tenho que começar, já ver esses nove críticos, né? Como toda análise de questão de vulnerabilidade, problema, a gente sempre começa pelos mais críticos primeiros, depois a gente vai descendo por alto, médio e baixo. Sempre pelo mais crítico primeiro. Então ele também tem ali um timeline ali dos abertos e resolvidos. É, tem ali um insights também, que são algumas dicas que ele dá, né? Tem a questão de ataque path ali. Tem o news também, que são coisas aí recentes em relação à vulnerabilidade e segurança. Ah, aqui ele está falando sobre aquelas vulnerabilidades. E o legal é que ele mostra, você consegue colocar por categoria, por exemplo. Ali tem workload, vulnerabilities, network, logging, data protection, dash practice, lateral movement e a MMIS configuration. Então, assim, tem várias formas. Eu consigo, por exemplo, se na empresa tem um time de AM, passar para eles essas vulnerabilidades de AM, então eles vão ver as vulnerabilidades do setor deles, o pessoal de network passa de network, então consigo dividir por categorias, isso é muito legal. Aqui está separado por critical, high, médio, low, information. Então, como apareceu ali na frente, consigo ir categorizando de várias formas. Aqui é um exemplo aqui de lista dos alertas do Orca, tá? Então, tem esse exemplo aqui, consigo ver a última, ali tem o nome do alerta, é a última vez que ele foi visto, quando ele foi descoberto, qual o nome do asset, né, do dispositivo que está vulnerável, o tipo de conta, então vocês podem ver que tem AWS e tem GCP aí nesse exemplo. Qual o status? Eu consigo tratar tudo pela própria ferramenta, seja no Orca, seja no WIS. E consigo integrar com várias ferramentas de ticket, tipo Gira e outras ferramentas de ITSM. Então, consigo fazer tanto a tratativa por aqui, quanto fazer a tratativa por outras aplicações, tá? Mesmo assim, quando for resolvido, como eu falei, vai ser feito uma checagem normalmente à noite e no outro dia o alerta ele some. Mostrando aqui um pouquinho como é que é o alerta. No Alert Info ali, ele já me dá uma descrição muito boa do que está acontecendo. Então, nessa descrição, por exemplo, ele já vai me falando ali o que que ele achou, qual o caminho. Ele já me fala se está acessível publicamente ou não, o que que é, né, o nome, e depois ele me fala, me explana um pouquinho ali qual que é o problema em si. É muito esclarecedor essa parte do alertinho. Logo abaixo tem uma espécie de uma topologia, um mapa, né? Então vai mostrar ali quais são os caminhos. O legal é que esse mapa é muito detalhado, ele tem ali, ó, public. No public eu já vejo que eu chego naquele security group via 3389, então eu sei que é um RDP, então tá liberado nesse security group, e eu chego naquela máquina ali via RDP, né? E com isso ele também já me mostra aquela máquina ali, quais são as coisas que estão ali meio que conectadas nela, tá? Então tem a parte de AM Users e AM Roles. Se eu clicar ali, vai mostrar quais são as roles de cada tanto de users quanto as outras roles ali. E o que está aplicado ali para todas as instâncias EC2, né? Essa é meio que a política padrão. Abrindo aqui a parte de alerta em si e vendo como é que é construído o alerta do Orca, ele vai ter vários parâmetros que esses parâmetros são considerados para chegar naquela nota. Então, é só pegando como exemplo, eu posso ter um CVE muito crítico, que ele seria nota 10, por exemplo, mas ele não está exposto para a internet, a porta dele não está exposta também nem internamente, e
a parte de credencial da máquina está muito bem feita. Então, ele não teria uma nota 10 também, porque o Orca, com a sua correlação ali, inteligente, vai ver que, por mais que tenha um CVE muito crítico, ele não é, ele não está exposto. Agora, se eu tiver um CVE nota 7, por exemplo, mas ele está exposto para a internet, não tenho qualquer proteção, a parte de acesso está toda deficitária, ele vai ter uma nota alta. Então, ele faz vários tipos de checagens, ele vê vários parâmetros para chegar nessa nota aqui, nessa nota 9.2 aqui, por exemplo. Vê todos esses parâmetros, e para cada tipo de alerta, com formas diferentes de checagem, ele vai fazer essa conta também, tá? Aqui só falar rapidinho da parte de riscos, né? Então, o crítico é sempre 9 e 10, aquilo que tem que atender primeiro, né? Então, esse aí é o que a gente tem que correr. Esse não tem que parar tudo e resolver esses. Aí tem os críticos, tem os altos, que é do 7 até o 8.9. Como eu falei, muitas vezes a gente tem que juntar a parte do Orca, do WIS, junto com a parte de negócios. Então, muitas vezes você pode ter um alto que é mais crítico do que um crítico, porque vai estar na seu serviço principal. Médium, 5.0 a 6.9, Low, 3.0 a 4.9, Information, 1.0 a 2.9. Tá? Ah, aqui mais alguns exemplos. Então, tem ali a vulnerabilidade, tem o CVE, quanto tempo foi visto, crítico, qual é a origem, no caso é Ubuntu, e aí mais informações aqui. Tem bastante informação. Quais são os pacotes? Então, ele vai mostrar aqui quais são os pacotes. Então, no diretório lá, qual que é o pacote que eu tenho que atualizar. Isso é muito bacana também. Tem muita ferramenta aí que fala que, ó, tá vulnerável. Tá onde? Procura. Não, aqui ele vai me mostrar certinho onde estão os lugares vulneráveis, onde eu tenho que atuar. Qual o CVE History, né? Então, muitas vezes o CVE ele foi descoberto e aí com o que foi sendo analisado ele vai tendo mais atualizações. No caso, esse CVE aqui só foi uma atualização só, mas tem CVEs que tem N atualizações. É, aqui a parte de remediação, isso é muito legal, porque ele vai ter ali qual a sugestão do work em si. Então, a sugestão, por exemplo, desse Tomcat que basicamente é fazer a atualização dele. E se caso tiver alguma coisa alternativa para mitigar, ele também vai falar, ele vai mostrar o que que você tem que configurar lá enquanto você não atualiza. Isso é muito bacana. Muitas vezes você está numa operação crítica, você não consegue fazer a atualização direto. Então, você tem uma alternativa. E, como eu disse, tem a parte da IA, que você consegue gerar ali um script, alguma coisa para poder gerar aquela remediação, sempre fazendo toda a triagem ali do código, ver se faz sentido. Tem o Discovery, então o Discovery eu consigo fazer uma pesquisa e encontrar exatamente o que eu quero, quase como se fosse uma query SQL, então eu consigo buscar, colocar vários parâmetros diferentes para achar o que eu quero. O inventário, como eu falei, tem a parte de inventário, ele vai ver tudo que tem na nuvem, seja a nuvem que for. Vai buscar tudo e a partir daqui dá para fazer um inventário bacana. A parte de ataque path, então, ele vai me trazer aqui como é que vai chegar aquele ataque que pode explorar minha vulnerabilidade e todo o caminho que ele vai fazer até chegar a um determinado objetivo, seja ele pegar uma máquina ou não. Então, ele vai me trazer tudo ali, qual o risco, qual categoria, os mapas ali, eu vou colocando o mouse em cima, vai me mostrando os detalhes.
Aqui a parte bem focada em CVE mesmo, as vulnerabilidades em si. Então, são todas vulnerabilidades que tem no ambiente em si, mas como eu falei, a parte de alerta a inteligência do Orca que viu aquela vulnerabilidade e entendeu o quanto ela pode ser prejudicial ao ambiente, e a vulnerabilidade em si é o CVE que ela detectou. O compliance, então eu consigo colocar aí tanto a parte de compliance que eu precisar, e ele vai mostrar ali subdividido o que, que é avaliado nessa parte de compliance, de acordo com o framework que foi aplicado. Parte de API, que é super importante. Então, ele consegue mapear aí minhas APIs e o que que pode ser visto, o que pode ser explorado nela ou não. Data Security, consigo, ele consegue ver keys que estão em código ou que estão em máquinas. Ele consegue ver, você consegue definir, por exemplo, a parte de CPF, cartão de crédito também. E sempre que ele identificar alguma coisa assim, ele vai alarmar que tem dados sensíveis. Essa parte de AppSec que está sendo constantemente atualizada, então eu consigo conectar meus repositórios aqui e já fazer toda a parte de segurança em build de código, isso é muito bacana. Além disso, também tem plugin para o Visual Studio Code. Com isso, eu consigo conectar meu Visual Studio Code. Enquanto estiver codando, antes de fazer o commit, já consigo checar se o código tem algum problema de vulnerabilidade ou não, se tem alguma lib, alguma DLL que está velha, que está vulnerável. Então, é muito bacana essa parte aqui de AppSec. Dá para colocar ele ali para fazer o bloqueio, né, do pipeline. Então, por exemplo, aí nesse exemplo ele viu que tinha uma secret no código, muito legal isso, muito legal mesmo. É uma ferramenta que vai trazer um aumento de segurança dentro do código muito grande. E só para finalizar aí, né, fazer a conclusão da parte CSPM, é essencial para garantir a visibilidade, controle e segurança contínua em ambientes de nuvem pública, né? Então, ela consegue consegue trabalhar em vários setores diferentes, infra, código, dados, compliance, e é uma ferramenta que ela vai acabar se tornando essencial para quem quer ter visibilidade do risco, né, dos problemas que você tem em sua empresa, principalmente com o crescimento delas, né? É uma ferramenta que eu vejo que ela veio para ficar e vai cada vez mais se tornar um ponto essencial aí na estratégia de qualquer equipe de segurança. E agora, as dúvidas. Olá, pessoal. Obrigada, Roberto, pela apresentação. Temos duas dúvidas aqui. A primeira é a seguinte, Roberto: qual que é a diferença entre CSPM e gestão de vulnerabilidades? Ótima pergunta. É, a gestão de vulnerabilidade, eu vou checar o CVE em si. Eu vou olhar, falo checar o CVE, eu vou olhar aquela aplicação que está rodando, quais são as falhas, qual é a vulnerabilidade em si daquela aplicação. Vou dar um exemplo. Eu tenho um Tomcat e tenho uma falha de 2019, por exemplo. Vou rodar minha ferramenta de gestão de vulnerabilidade e vai identificar aquilo. Eu sei, vou lá, atualizo, beleza. Só que fica até nesse ponto, fica focado nisso. Com a ferramenta de CSPM, eu, eu vou olhar esse Tomcat, eu vou ver que tem a vulnerabilidade de 2019, eu vou conseguir ver quem está chegando nesse Tomcat, qual permissionamento a máquina tem, eu vou conseguir enxergar com quem aquela máquina se relaciona, se ela chega no banco, se ela chega num
num back-end, eu vou ver quem loga nela, eu vou ver quais dados que tem nela que, devido a essa vulnerabilidade, eles podem estar expostos. Então, assim, eu tenho um mundo a mais, uma visão muito maior a mais do que só a parte de gestão de vulnerabilidade. Não que a parte de gestão de vulnerabilidade não seja importante, é importante sim, mas o CSPM vai trazer um leque muito maior, assim, uma visão muito maior. Você consegue basicamente ver qual o risco. O risco em si não é só a vulnerabilidade, o risco vai vir, vai ficar mais claro, né? Vai ficar mais aparente para quem está fazendo aquela análise, vai entender mais, o cenário como um todo. Basicamente seria isso. Quem tem o CSPM vê o cenário como um todo. Quem faz gestão de vulnerabilidade vê só o problema em si, tem uma visão mais limitada. Entendi. E a outra pergunta é se CSPM pode ser feito, pode ser implantado, né, em ambiente on-premise. Tá. O CSPM é muito focado na nuvem, né? Eu não consigo ver como pode ser implantado em ambiente on-premise. Por quê? O ambiente on-premise, eu já trabalhei um bom tempo com ambiente on-premise, então o ambiente on-premise, ele é customizado de uma forma que o CSPM não conseguiria, de certa forma, ler aquele ambiente, né? Não consegue ter um padrão para conseguir ler aquele ambiente e trazer as vulnerabilidades em si, os alertas em si. Então, acho que esse seria o maior problema, né? O ambiente on-premise ia precisar realmente de uma análise de risco, junto com a parte de gestão de vulnerabilidade. Ok, perfeito. Eram essas as dúvidas de hoje. Roberto, muito obrigada pelo seu tempo, pela sua apresentação. Agradeço também a todos que acompanharam o nosso Red Talks de hoje. Obrigado a E todos. continuem ligados aí na Red Belt Security em todas as redes sociais, no LinkedIn, no Instagram. Estamos, estamos por lá todos os dias. E obrigada, boa tarde a todo mundo. Até a próxima.